E aí pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Vídeo novo aqui no canal. Esse é o nosso vídeo número 22 da nossa série Programação Sem Mistério. Como você leu no título desse vídeo, hoje nós vamos trabalhar com a linguagem Go e lidar com datas e horários e como que a gente pode obter e fazer representações na linguagem Go. Aproveitando, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário. Eu vou soltar a vinheta e volto rapidinho para a gente começar a resolver esse exercício utilizando o Go. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever e também interagir nos vídeos já publicados aqui no canal. Esse vídeo de hoje eu estou gravando para a playlist Programação Sem Mistério. Se você vier aqui no meu canal e intercalar pelas playlists, você vai ver que eu tenho a playlist Programação Sem Mistério, 21 vídeos no momento. Esse aqui é o 22º que eu estou gravando nas mais diversas linguagens de programação. Como você viu no vídeo, hoje a linguagem escolhida é a linguagem Go e a gente vai trabalhar com o pacote Time. O exercício ele já traz uma pequena introdução aí sobre o pacote Time da linguagem Go, o que você pode fazer com ele. Nós temos um exemplo aqui em que a gente utiliza o pacote Time para entender aqui para esse exercício, em que a função, então, ela tem o nome de parse time, ela espera um retorno do tipo time e a gente tem a seguinte descrição, né? A gente atribui à variável date o valor de twi, vírgula, 22/9/95 às 13 horas. A gente passa um layout e a partir disso, né, a gente joga um time.parse, o date e o layout dentro. E isso vai ser armazenado dentro da variável t. Sempre lembrando que no Go, nessas atribuições que a gente faz com dois pontos igual, nada mais estamos falando do que criar a variável e atribuir algum valor para ela no momento da criação, né? E quando a gente faz essa atribuição com duas variáveis, a primeira ela vai guardar um valor e a segunda vai guardar o possível erro que possa acontecer. E é em cima desse erro que a gente pode estar validando ou não, dependendo do contexto que a gente quiser, né? A questão do layout, o layout ele é algo importante nos pacotes de tempo e, na verdade, de forma geral, né, trabalhar com tempo em Go, porque existe uma data que é usada como uma convenção, seria o dia 2 de janeiro de 2006, isso foi numa segunda-feira, às 15 horas e 4 minutos, ou então às 15 horas 4 minutos e 5 segundos. É uma convenção utilizar essa data como layout. No caso do time.parse, a gente passa um layout e a gente diz, olha, eu quero fazer algo com uma data e a data vai estar em formato tal. Esse formato tal que a data vai vir, ela é o layout que a gente passa para ela. Então é importantíssimo que, quando utilizarmos o time.parse, a gente utilize um layout. Esse layout ele vai sempre usar como referência a data de convenção, mas nem sempre ela vai estar nesse esquema. Pode ser só 1/2 de 2006. O importante é que se refira a essa data, né? Não importa se a gente passe o nome do dia, como é o caso aqui, que a gente está passando Monday, né, segunda-feira. E segundo parâmetro, o parâmetro então é da data com a qual a gente vai trabalhar. Bom, a gente tem algumas outras coisas. O time.format, ele vai retornar uma representação aí de string do tempo. A gente tem aqui opções de layout, o mês, o dia da semana, enfim. Vamos para as nossas tarefas e a gente vai aprendendo aí na prática como utilizar e como lidar também com os erros, né? A primeira tarefa fala sobre uma data da nomeação do parse. A gente vai ter que implementar o schedule, uma função para analisar uma representação textual de uma data de nomeação para o seu correspondente time.time. É o retorno que se espera que seja do tipo time.time. A gente viu aqui em cima já algo muito similar, que foi o primeiro, né? Esse aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui que a gente viu, ele é um exemplo perfeito, porque ele retorna um formato de ano, mês, dia, horário certinho e mais o UTC no final, que é basicamente o que a gente precisa, né? Bom, então a gente vai tirar esse panic aqui, lembrando que o panic ele é uma maneira de a gente exibir uma mensagem na linguagem Go. Nós vamos começar a criar então. O que a gente precisa para obter o retorno que é esperado aqui? A gente vai precisar primeiro de um layout, né? A gente precisa falar para o Go qual é o layout, né? Como que vai vir organizada essa string de data que a gente vai trabalhar. Para a gente poder ver o layout, né, basicamente vai ver o nosso exemplo, que o exemplo vem nesse formato. Então, a gente já posiciona nesse mesmo formato. Então, 1/2 de 2006 e o horário, né? Lembrando que a gente tem que usar o horário da convenção. Eu estou colocando minutos e segundos nesse horário, porque no nosso exemplo aqui, a gente tem exatamente isso, né? A gente tem o minutos e segundos também no horário. Tendo feito isso, eu já tenho o date. O date ele vem aqui por parâmetro. Eu vou declarar uma variável, que vai ser a variável t. E agora eu chamo meu pacote time, o método parse, eu passo o layout e eu passo o date. E aí tem um detalhe importante. A gente precisa retornar esse tempo. Se eu deixar isso nessa maneira aqui, a gente já vai esperar que um erro aconteça. Vamos ver esse erro acontecendo na prática para entender o porquê que ele vai acontecer. Executando os testes. Olha só, esperou um erro porque uma variável, mas time.parse retorna dois valores. Então, quando a gente está escrevendo o time.parse atribuindo a uma variável, o retorno disso aqui ele vem dois valores no retorno. Então, é necessário que a gente capture o segundo retorno, se a gente quiser lidar com ele. No nosso caso, a gente não quer lidar com o retorno, a gente não quer tratar esse retorno. Então, quando a gente não quer tratar ou lidar com esse segundo retorno que vem, a gente coloca só um underline, dizendo que a gente só vai querer capturar o primeiro mesmo. E aí a gente coloca para rodar e a gente torce para que funcione. Funcionou, olha só.
As 3 testes aqui executados, eles funcionaram. A gente não consegue ver mais internamente os testes quando eles dão certo nessa plataforma aqui. Mas quando o teste ele dá errado, ele não funciona, a gente já consegue ver mais detalhes. Olha só, no teste 2, na tarefa 2, a gente não implementou nada ainda. Ela deu um erro e ele falou que a gente não implementou a função, né? A gente precisa implementar a função. Bom, vamos então para a tarefa 2. Verifique se uma consulta já passou. Então a gente vai implementar a função RESPass, função que leva uma data de compromisso e verifica se a consulta estava em algum lugar no passado. Eu usei aqui o método de tradução do Firefox, mas se a gente pegar aqui no original, a gente vai ver que essa consulta, na realidade, é um encontro, né? Um appointment. Se ele já passou ou não. Essa data ela já passou ou não. Para isso, se nós formos lá na lib time e nós procurarmos aqui por alguns métodos que podem ser úteis pra gente vai poder usar o time.before. O que faz esse time.before? E deixa eu voltar aqui para nossa tarefa, né? A tarefa fala pra gente então implementar essa função aqui, que é a RESPass. Deixa eu apagar aqui o panic. E essa RESPass ela também vai receber como parâmetro uma date, num formato aí de string, mesmo cenário anterior. No entanto, que muda o retorno, né? Agora a gente tem que retornar um booleano. Então ou a gente retorna um true ou a gente retorna um false. Bom, como que a gente vai analisar se a data que está sendo passada, ela é uma data anterior a este momento? Bom, para a gente fazer isso, a gente pode utilizar, né, esse método before. Olha como que o before funciona. O before, aqui, ó. Muito bem, ó. A gente pega então uma variável, a gente coloca uma data dentro dessa variável, e aí depois a gente pega essa mesma variável e a gente aciona o método before e a gente passa por parâmetro nesse before quem a gente quer comparar. Então, eu vou pegar a data de hoje, eu vou jogar dentro de uma variável, depois vou pegar essa variável, vou acessar com o método before e eu vou verificar se a data que eu estou passando por parâmetro ela é antes ou se ela não é antes da data atual. Para isso, vamos voltar aqui, vamos criar a data a de agora, né? Pode ser date now, data agora, momento agora, enfim. A gente vai usar o time.now. Eu estou usando a lib aí time, bastante ela, afinal o exercício ele propõe que a gente faça isso, né? Então aqui eu já sei qual que é a data de agora. Aí eu vou ter uma date que vai vir por parâmetro, que é essa daqui. E na realidade, o que eu preciso fazer é usar o date now. E melhor dizendo, né? Vamos já usar no retorno o date now, acessando o método before, e eu vou passar o date. Então aqui a gente vai retornar se essa data é anterior a essa ou se não é. Ou a gente vai colher algum outro erro. Vamos ver. Bom, tivemos um pequeno problema aqui, porque date now ele está indefinido. Que coisa, hein? Date now indefinido. Eu tentei acessar, tentei fazer uma atribuição que eu tirei aqui da minha cabeça para Go, que não ia funcionar. Esqueci dos 2 pontos ali, coloquei de volta os 2 pontos, vamos testar novamente. E aqui falou o seguinte, ó, você não pode usar como data uma variável do tipo string, como time.time valor, em um argumento para date now before. Então essa date aqui que está vindo, deve ser essa date aqui. Pode ser que seja essa date aí. Vamos fazer o seguinte, nós estamos com time now aqui dentro do date now. Eu vou usar uma outra variável que vai ser a date compare, que é a data que eu vou usar para comparar, né? E aí eu vou usar o time.parse, eu vou passar um layout e em seguida eu vou passar um date. Aí aqui eu vou ter a data correta que eu preciso, eu vou atualizar aqui, eu vou escrever um layout aqui dessa data que está vindo por parâmetro. O layout dela muito possivelmente vai respeitar o exemplo, então eu vou escrever uma data nesse layout mesmo, só que considerando, né, a data da convenção, que seria o que? Seria melhor dizendo, né? January. É o dia... Qual que é o dia da convenção? 2? Isso. 2, 2006, 15 e 4,5. Muito bem. Agora eu tenho um layout, eu tenho um date que virá por aqui. Isso tudo associado ao date compare. Eu vou ter o time now. E é isso aí. Eu vou colocar um underline nessa atribuição time parse. Bom, vamos rodar aqui e ver o que acontece. Será que a gente vai ter problemas? Será que vai funcionar? Veremos. 4 segundos. Bom, não passamos então em nenhum dos testes, nenhum dos 3. Mas a gente já teve aqui algum avanço, né? A gente falou que deveria ser true e foi falso. Quando foi true, foi falso, e quando foi falso, deveria ter sido true. Bom, isso porque talvez esse nosso date, ele também não esteja legal, né? Talvez esse nosso date também não esteja legal. Deixa eu fazer diferente com esse nosso date. Eu vou chamar de date compare 2. E eu vou criar um date compare 1. Mesmo esquema, eu vou chamar o time.parse. Eu vou chamar o layout e agora eu vou passar o date now. Vou fazer uma formatação na data atual também. Ao invés de somente pegar com time.now, eu estou formatando para o mesmo formato, digamos assim, né? Deixando no mesmo formato ambos. Não é possível usar date now em um argumento para time parse. Esse nosso date now aqui, ele não vai rolar. Dá pra gente fazer isso aí. Bom,
crespou a coisa aqui, gurizada. Agora a coisa ficou dura. Dura. Eu tô passando tudo, né? Tô passando o layout. Eu tô passando também as duas datas. Time now. Vou passar ao contrário aqui. Pra gente ver aqui. Se passar ao contrário. Fala que é. Vamos ver. Falou que aqui, ó, não é possível usar o date now como um valor de string em um argumento para time parse. Eu vou remover então. Aí, vou executar agora pra gente ver. Muito bem, ó, resolvemos, passamos aí pelos 3 testes. E essa ideia aqui de pegar a data atual, jogar dentro de uma variável, criar um layout, aí fazer um time.parse da data que está vindo por parâmetro, a gente pode diminuir um pouco essa questão aí do código aqui, né? Ao invés do date now, vamos usar o time.now mesmo. Perfeito. E aí fica um pouco mais enxuto, né? Fica um pouco mais tranquilinho a gente observar, sem ter tantas variáveis num escopo tão pequeno, né? Um contexto tão pequeno. Bom, rodando aqui, mesmo resultado de antes, era o que a gente esperava já, né? Agora, a nossa task 3, a gente checa se o encontro é nessa tarde, né? Então a gente vai implementar a isAfternoonAppointment, que é essa function aqui. Bom, vou apagar o panic aqui, mesmo esquema. E aí, a gente tem o seguinte, implemente a função que vai pegar um encontro, uma data de um encontro, e checar se o encontro é nessa tarde. Aí ele dá um referencial pra gente, isso aqui é interessante, porque vai considerar que é nessa tarde se for maior ou igual a 12 e menor do que 18. Então, basicamente, essa validação que a gente precisa fazer, né? Nós vamos novamente criar um layout. Vamos criar um layout ou não vamos criar um layout? Vamos criar um layout, né? Vamos criar um layout. E a gente pega essa data. Será que tem que considerar o tempo, o mês, exatamente tudo? Não fala aqui, né? Aqui não fala. Bom, não tem problema então. Vamos só verificar a questão aí da hora. Vou pegar o layout. Olha só. Mesmo esquema, né? Nós vamos colocar o dia da semana, Monday, January, dia 2, pode ser só 2, 2006, 15, 4 e 5. Esse aqui é o nosso layout convencional. Agora a gente cria uma variável t, uma segunda variável que a gente não vai armazenar, o time.parse. A gente passa o layout, passamos date, e agora a gente verifica, sempre que a gente usar o time.parse, essa nossa variável, a gente consegue sempre acessar todas as partes da data. Então o que eu vou fazer aqui, para comparar com esse 12 horas e 18 horas, eu vou somente pegar a hora dessa data aí formatada. Então eu vou acessar e vou verificar, e verificar se t.hour ele é maior ou igual a 12 e ao mesmo tempo o t.hour, né, t.hour for menor do que 18. Se sim, e perceba que a gente também precisa retornar, como no caso anterior, retornar um booleano, né? Então eu vou retornar aqui um booleano que vai ser um true. Se não, a gente retorna um false. Não precisa de ponto e vírgula aqui. Colocamos aí para rodar e a gente só corre para o abraço, eu acho. Vamos ver. Muito bem, a gente conseguiu checar então se o encontro ele é nessa tarde ou não. Por quê? Porque a gente criou o layout, lembrando, esse layout ele é baseado na maneira como a data virá. Como que eu sei a maneira como a data virá? É porque eu estou vendo aqui no nosso exemplo que vai vir primeiro o dia da semana, né? O nome do dia da semana, vai vir depois o mês, vai ter a vírgula, vai vir depois o mês, vai vir depois o dia, vai vir o ano e vai vir o horário. Então esse é o layout. E aí eu monto o layout, mas aí baseado naquela data da convenção, que é a data referencial que o Go usa, que é o dia 2 de janeiro de 2006, às 15 horas 4 minutos e 5 segundos. Não precisamos aí de mais nada, né? Essa estrutura já é perfeita. E como a gente precisa acessar cada parte dessa data, que vai vir do time.parse, porque a gente usa o time.parse depois para parsear, né? Para transformar isso numa data. E aí eu passo o layout, passo a data que ela vem, e aqui no T eu tenho acesso, então, o T-hour, o T-month, o T-year, o T-week, dia da semana, né? E assim por diante. E aí, se for validado essas duas condições aqui, é porque, pô, realmente é de tarde, então eu já retorno true, a nossa função já encerra aqui dentro. Se não entrar nesse if, a função vai retornar false. De qualquer forma, a gente está retornando aí o booleano. Bom, próximo então, describe the time and the date of the appointment. Então a gente vai ter que descrever a data, né, a hora e a data desse encontro. A mensagem que a gente tem que retornar, então, é essa mensagem aqui. Perceba que a gente vai ter que ter uma mensagem sendo retornada com alguns elementos fixos e outros elementos aí que são variáveis, né? Então vamos lá. A gente vai precisar primeiro aqui para fazer a coisa toda acontecer. Vou vir aqui. Mesmo esquema de antes, tá? Layout neles. Vamos usar time.parse e layout neles. Vamos colocar o dia então. Ou melhor dizendo, não o dia. Na verdade é o dia sim. Sempre me perco aqui. É o dia sim. É o dia 2 do mês 1 de 2006. Perdão, então é o mês depois do dia. Não, é o dia depois do mês, cara, que loucura. É porque é o 1 do 2, né? É o 1 do 2. Aí, ó. É o mês 1, dia 2. Ali, ó.
mês 1, dia 2. Eu tinha colocado várias outras oportunidades antes. O horário aqui é o 15:04:5. Perfeito. Agora, a gente só precisa chamar as nossas duas variáveis, né? Usar o time.parse, passar o nosso layout, passar o date. E nesse T, a gente já tem acesso a todas as partes da data que a gente precisa retornar. Nós vamos retornar o quê? Vamos retornar uma mensagem que vai ser nesse esquema aqui, ó. You have an appointment. Appointment on. Agora eu preciso retornar o dia da semana. Não lembro como é o dia da semana. Deixa eu ver aqui. Parse. Aí, ó. Vou ver algum exemplo aqui dele pegando o dia da semana. Possivelmente não vai ter. Deixa eu ver. T. Pô. Como é o dia da semana? T. Deixa eu já fazer a concatenação aqui, mas é T. Tem alguma coisa. Day? Não, day vai ser um número, né? Eu acho que é o weekly. Deixa eu ver. T.weekly lib time go. Deve ter alguma referência aí do nosso pacote. O nosso pacote não tem absolutamente nada. Absolutamente nada aqui pra gente. Time parse. Go. Parser. Time. Não tem nada aqui pra gente. T. A finalidade seria o time.parse. Esse cara aqui. E aí nesse time.parse, a gente teoricamente tem acesso a todos os métodos aqui dentro. Deve ser o time.weekly. Weekend ou weekly? Weekend. Eu vou com o weekend, tá? Bom, ele vai ser uma string, uma representação de string. Vai ter uma vírgula, a gente vai precisar do mês. O mês também vai ser uma string. Então, e por sinal, a gente vai precisar de um outro método aqui do time, que é o sprintf. Pra gente poder fazer essas concatenações aqui. Aí, as concatenações basicamente funcionam assim, tá? Você coloca um sinal aí, como se fosse um bind. Aí eu digo aqui, ó, percentual S. Aqui eu tô dizendo que no lugar desse percentual S virá um conteúdo de uma variável. E assim por diante, tá? Então eu escrevo meu texto, vou colocando esses binds entre o texto. E de acordo com a ordem que eu coloquei, depois o time.sprintf, ao ser executado, ele vai acontecer essa substituição. No lugar desse primeiro percentual S, depois do final da string, vai ser colocado daí esse nosso esquema aí das variáveis, né? Então assim que ele vai saber o que fazer, né? As substituições. O segundo que ele precisa é o mês, então month, o t.day, é o dia. E a gente vai precisar colocar aqui, percentual S, vírgula. Aí a gente vai precisar, e por sinal não vai ser S, né? Vai ser D. Assim como o ano vai ser D, então t.year. E a gente vai ter mais uma informação aí de data. De date time, no caso, né? Nós vamos ter o t.hour e o t.minute. Muito bem, só fazer as devidas substituições agora. Vamos ter you have an appointment on Thursday, vírgula. Aí Julie, 25, vírgula. Nós temos a informação do ano aqui, o quarto parâmetro, 1, 2, 3, 4 ano. Aí tem mais uma vírgula. Vai vir um at e vai vir dois inteiros aqui. Muito bem, acho que é isso. Se a gente errar vai ser o t.weekend. O t.weekend undefined. Não existe um campo ou método chamado weekend. Vamos tentar algumas outras coisas. Weekly, então. Não me parece correto o weekly também. Olha só, hein? Não existe. Weekly, weekend. Day, weekend day. Weekend day, talvez. Methods aqui, ó. Of lib time go. Vamos ver o que aparece aqui, hein? A gente precisamos aí das libs, né? As libs do go. Do time go length. Time.time go length. Vamos ver aqui. A gente vai catar uma e a gente vai encontrar. Certamente. Encontramos aqui, ó. Year, month, day, hour, minute. Temos que achar o dia da semana, hein? Não tem aqui também. Esse é um exemplo que também não tem o dia da semana. Então eu não estou enxergando aqui. O ano, mês, o dia, a hora, minuto, segundos, nanosegundos. Weekday. Olha, eu tinha pensado em weekend day, mas não weekday. Realmente, eu não ia bater muito longe, mas também não ia dar certo, não ia pegar certo. Weekday. Weekday. Uma forma abreviada de falar o dia da semana. Tá, tudo bem. Vamos colocar para rodar e vamos ver o que a gente encontra aí. Bom, nós tivemos aí um undefined time.sprintf. Time.sprintf. Estamos usando o pacote time, né? Estamos usando o pacote time.
Sim, SprintF. Aqui na realidade é o pacote FMT o SprintF, ele pertence ao pacote FMT, não ao pacote Time. Deve colocar tudo no mesmo aqui, vou importar o outro pacote aqui. Perfeito, agora deve ter feito a tarefa funcionar. Vamos ver. Perfeito. Sweet, looks like you've solved the exercise. Good job, you can continue to improve your code, or if you're done, submit an iteration to get automated feedback and optionally request mentoring. Então a gente pode simplesmente marcar como finalizar nosso código ou enviar ele, né? Enviar ele para obter um feedback opcional somente. Bom, eu vou enviar então aqui a nossa parte do nosso código, só marcar, enviar a parte marcar de concluído, né? Mas basicamente nesse exercício a gente trabalhou então com o pacote Time, o pacote FMT para fazer os binds ali com as mensagens e exibir algo dinâmico também, os valores, os meses, dias da semana, como o exercício pedia para a gente fazer. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, lidando com datas e com horas na linguagem Go. Eu espero que você tenha gostado e fica o convite para você continuar assistindo os outros vídeos aqui do canal. Eu vou deixar 2 cards para vocês, um card é do último vídeo lançado aqui no canal, um vlog no Velho Oeste, em Chapecó, e eu também vou deixar a playlist com os outros vídeos de resoluções de exercícios. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.